Oi, Carol, agora eu vi você. Vou botar só a minha aqui, tá? Gente, então vamos fazer com vocês três mesmo que entraram, né? Eu optei lá no portal por colocar para vocês a correção desta forma, porque eu lembro que em sala de aula a gente ficava quase um período inteiro passando, né? Só fazendo correção de atividade, né? Então, assim, vocês vão lá, se tiver alguma dúvida, vocês vão anotando aí para perguntar, de repente, né? Para a gente conseguir ser um pouco mais, não demorar tanto, né? Então, a gente estava vendo, né? A gente teve 2 aulas somente sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Mas eu acredito assim, que se vocês conseguem associar tempo, período que aconteceu o episódio, quem é o eixo, quem é os aliados, quem que participou da guerra, consegue associar isso, como é que ficou o mundo naquele período ali, o que estava acontecendo. Se vocês conseguem elaborar uma linha de tempo, um mapa mental relacionado ao capítulo, tá ok para vocês compreender o assunto, tá? Então, a gente começa, como vocês... o livro de história ele é um pouquinho diferente do de geografia, né? O de história ele é um pouquinho mais longuinho, a gente tem que cumprir aí 7 capítulos até encerrar o segundo bimestre, né? Mas isso não tem problema, se a gente não conseguir, a gente deixa aí para quando começar as aulas presenciais. Mas vamos tentando aí fazer como é o nosso roteiro normal de aula, tá? Então, para quem não está numa mesinha colocadinho, né, bem certinho, peguem o livro de vocês aonde estiver, né, o livro de história, e a gente vai então para o capítulo 7, tá? Para o capítulo 7 do livro, página 138, ONU e a Guerra Fria, tá? Vocês já tiveram conteúdo sobre a ONU, né? O ano passado, né? Então, vocês já sabem por que foi criada a ONU, né? O que ela é, né? O que ela representa para o mundo e o que ela passou a representar para o mundo após a Segunda Guerra Mundial, né? Mas vamos começar aqui nesse primeiro itemzinho, né? Um mundo dividido, né? O livro relata aqui que nesse período, o que estava acontecendo, né? Houve a guerra, né? Era, de um lado, o eixo, né? Que era os países que pertenciam, que guerrearam, né? Era a Alemanha, o Japão, né? E a Itália, né? Alemanha, Itália e Japão. E os aliados, então, era a França, a Inglaterra, os Estados Unidos, e logo depois entrou a União Soviética, né? Que é aí, né, a União Soviética, é a união que a gente chama das repúblicas que são socialistas soviéticas, o que a gente chama, né? Chamava naquele período, né? Até então. Então, aí, após, então, a vitória dos aliados, né? Estados Unidos e a União Soviética, eles entram, assim, num determinado conflito, porque eles eram considerados 2 grandes potências mundiais no período, né? Só que cada qual, vocês podem ver aí na bandeira, de um lado a União Soviética e de um lado os Estados Unidos, né? Cada qual queria atingir a sua autonomia, né? Eles eram como se fosse uma guerra novamente, né? Porque cada um tinha o seu pensamento, tinha a sua ideologia diferente. Estados Unidos era capitalista, né? E a União Soviética aí era, então, socialista, né? Então, com o fim aí, né, da Segunda Guerra Mundial, né, todo mundo achou aí que esses conflitos eles seriam resolvidos, né, aí da melhor forma, né? Mas não, por essas 2 potências, então, terem essas orientações políticas diferentes, suas ideologias eram diferentes, né? E eles tinham aí um inimigo a enfrentar, né, no período ali que falava muito do nazismo, né, que é o chamado de nazifascismo, né, conforme, se vocês irem acompanhando e querem grifar no livrinho aí de vocês, né, deu-se a vitória, né, dos aliados, né, já podia ser um grande, né, eles se aliarem, né, as 2 potências, né, mas não, eles resolveram aí, então, fazer uma nova disputa aí, né,
qual o país que seria mais forte e mais dominante, né, no novo cenário mundial, como se fala, né? Para os Estados Unidos, um desafio do pós-guerra era evitar a todo custo a expansão do socialismo. Então, os Estados Unidos ele não queria que fosse implantado o socialismo, né, porque eles eram capitalistas, né, o socialismo soviético, né. E para os soviéticos, né, do outro lado, o momento era favorável ao crescimento de sua influência no cenário global. Eles queriam aumentar a influência, né, deles, né, os soviéticos, né, cada qual em sua ideologia e pensamento diferenciado, né? Só que daí, para acabar com esse clima de tensão que estava acontecendo, então, esses dois, né, entre a União Soviética e os Estados Unidos, tudo dizia que poderia acontecer aí um novo conflito, né? Mas não, né? Então, diante de tudo isso, né, para não acontecer uma catástrofe novamente mundial, foi nominado aí esse período que aconteceu, esse período que fala aí em mundo dividido, foi nominado então de ser chamado de Guerra Fria, né? O nome disso, Guerra Fria, né? Todo esse estado de tensão que criou, né, por cerca foram 4 décadas, né? Foram 40 anos que durou esse episódio que a gente chama de Guerra Fria, né? Nos momentos mais tensos e outros mais tranquilos, né? Sempre havia aí a ameaça de um novo conflito, de uma nova guerra, né? De fato, assim, por mais, né, que teve situações, né, que não foram Guerra Fria, gente, deixa eu só explicar o que é Guerra Fria, né? Eu estou indo avante e não estou explicando para vocês. Guerra Fria, ele é denominado um conflito, uma guerra não armada. Seria essa a explicação para a Guerra Fria, né? Ela não armada, onde aconteceu conflitos e episódios, mas não houve guerra no sentido de armamentos, né? Que nem aconteceu na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, né? Houve só conflitos internos, do que a gente chama, né? Só que, apesar do livro não relatar tanto, mais à frente vai relatar, sim, algumas guerrinhas internas que teve, né? Que foi a Guerra da Coreia e do Vietnã, que foi armada assim, né? Por mais que a Guerra Fria ela é nominada desta forma, né, na história, que foi uma guerra não armada, né? Mas teve aí alguns confrontos, alguns conflitos, né, com influência aí dessas tendências, né, que estava acontecendo, que teve sim disputas, né, que envolveu outras nações, né, do planeta também, envolvendo todo o planeta, por causa que estava acontecendo aí mudanças, no sentido, vocês podem ir para 139, que fala lá assim, ó, foi tão grande que envolveu todo o planeta, no segundo parágrafo, ocasionando mudanças políticas, sociais, filosóficas, culturais e tecnológicas. Entender as características principais da Guerra Fria é fundamental para compreender o mundo atual e as relações internacionais hoje, né? Então foi um confronto aí, né, entre cada qual queria alcançar. Nesse período não tinha muitas coisas, né? Então aqui como fala assim, ó, de ideias, né? Tanto mudanças políticas, né? Tanto mudanças sociais, filosóficas, na cultura e na tecnologia, principalmente, foi o que mais teve, assim, ênfase, né? Foi em sentido da tecnologia, que a gente vai ver mais tarde a questão da criação de armas nuclear, da questão do homem e a lua, né? Que se a gente fosse ver para os dias de hoje, o homem nem vai à lua, né? Ele faz ali, é feito trabalhos referente aí, né? Mas não, eles nesse período eles queriam tipo assim mostrar que o país deles foi à lua, né? Que criou tal arma nuclear. Era nesse sentido assim que eles queriam mostrar a sua autonomia, né? Esses dois países que estavam confrontando aí durante o período da Guerra Fria, tá? Mas antes da gente falar exatamente da Guerra Fria em si, como que se foi esse episódio, como que aconteceu, o que foi envolvido, né? Quais os países que entraram junto nessa disputa, a gente precisa compreender novamente um assunto que vocês já são fera aí, né? Como se deu a formação da ONU, então, né? Essas organizações aí que foram criadas, então, já com esse intuito, né?
de eliminar aí as guerras, né? De não acontecer mais guerra, né? Vocês lembram lá que vocês falavam muito que era para buscar a paz, né, entre os outros países, né? Após a guerra ali foi criado, né, para motivar ações que buscassem a paz, né, entre países. Então aí foi criada essa organização, então fala a data ali que foi criada, foi em 1945, né? Antes da ONU, pessoal, já existia a Liga das Nações, uma outra organização aí que existia antes da ONU, né, que foi criada em 1919, só que ela falhou em algumas, falhou aí em busca das suas soluções aí para solucionar os problemas do mundo, né, solucionar os problemas ali que estava acontecendo, que antecederam. Essa foi criada após a Primeira Guerra, né? E daí ela falhou aí para solucionar o que estava acontecendo aí, para não acontecer uma Segunda Guerra Mundial, né? Houve falhas aí, então não tinham, como fala aqui o livro, instrumentos necessários, né, para impor algumas decisões, né? Então ela foi eliminada. E daí em 45 foi criada então a ONU, Organização das Nações Unidas, né? Foi feita aí uma promulgação da Carta, né, das Nações Unidas, né? Que é uma espécie de constituição também, né? Esse documento foi assinado, então, né? Vocês já devem lembrar, né? Que isso foi conteúdo de provinha de geografia do ano passado, que vocês tinham que colocar lá quantos países fazem parte, né? Daqui até fala, né? É composta por 51 países, né? Representantes que assinaram, né? Essa carta, né? Incluindo aí o Brasil, né? Também, né? E a ONU ela está ligada a várias outras coisas também, não só a essa ideia de eliminar com as guerras, né? Mas com vários problemas aí mundiais, né? Guerras, né? O principal, né? A fome, consumo de drogas, né? Exploração infantil, entre outros aí, né? Que a gente viu que tem várias entidades, várias organizações dentro da própria ONU, né? Que evitam algumas situações de se agravarem. ONGs, né, que ajudam, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Mas, né, a ONU, apesar, né, dela ser assim essencial para algumas coisas, ela deixa coisas ao desejar, né? Antes da gente continuar, vocês podem ver, vocês lembram onde é que fica a sede da ONU, né? Fica em Nova York, né? Tem a figura ali onde fica a sede da ONU, né, que fica em Nova York, né? Ela está sediada em Nova York, então existem sedes regionais em outros países, né? Mas a ONU mesmo, né? Está em Nova York, mas as suas sedes existem em vários outros países, né? E ela é formada, então, por 192 países, né? E estados soberanos que a gente fala, né? E daí ela é composta por os órgãos que vocês vão fazer atividade lá na página 140, né? Ela é composta pelo um Conselho de Segurança, uma Assembleia Geral, Secretariado, Conselho Econômico, Social, Corte Tributal, né, que é Internacional e Justiça. Daí é essas atividades que vocês têm que pesquisar na internet e procurar, né, o que cada uma delas, a função de cada uma dentro da ONU, tá? Trabalho em várias outras áreas, né, como eu havia falado, áreas da educação, saúde, comércio, né, entre vários outros, né. Criam instituições, né, que facilitam aí, colaboram para doações de empréstimos, né, em busca de soluções para outros países, né. Lembra que tem outras organizações também que são responsáveis aí por ajudar países que estão mais fragilizados, aqueles que até hoje são fragilizados devido à guerra, né, ou outras situações que ocorrem aí, que nem é o caso aí de países da África, né, que tem aí muitos países que são ajudados, né, por órgãos e instituições que pertencem à ONU, né? E também a ONU ela colaborou, né, para aquele processo que estava acontecendo dos países que foram explorados, né, por países europeus, né, que eram da Ásia e da África lá, né? Foi aí um grande avanço, né, também, no qual aí para eles se tornarem independentes, né, teve a ajuda da ONU também, né? A ONU ela tem 60 anos de existência, então, né?
ela teve seus impactos, seus momentos, né, aí que se tornou muitas vezes incapaz, nem tudo é solucionado com esse órgão, né? Foi criado, a gente sabe que por trás de toda a organização tem outras coisas que a gente não vai entrar em detalhe aqui nessa aula, né? Mas, né, tudo tem um discurso, né? Toda instituição tem um discurso de paz, né? Que as coisas vão ficar legais, que não vai mais acontecer conflitos, que não vão acontecer mais guerras, né? Mas, né, às vezes procura o interesse próprio também, né? Por mais, né, que tenha solucionado alguns problemas, né? Grandes problemas da humanidade, né, ainda persistem. Tem coisas que não é uma organização que vai resolver, né? Grandes problemas ainda que existem aí no mundo da humanidade, eles persistem, né? Prova disso foi o quê? Então, o que a gente vai ver a partir da próxima aulinha, daí que eu vou entrar com detalhes, né? Prova disso foi essa questão da Guerra Fria, então. Porque se foi criado a ONU, uma organização, foi feita lá a Carta das Nações Unidas, com o intuito de evitar que novos episódios de conflitos e guerras fossem solucionados, então aí já houve falha, né? Porque eles não conseguiram de imediato, né? Porque mesmo após a criação da ONU, houve aí esse conflito que a gente chama então de Guerra Fria, que a gente vai ver daí na próxima aula a partir do capítulo 3. Do capítulo 3, do item 3 da página 141, tá? Mas para vocês aí já terem uma base do que foi a Guerra Fria, resumindo, foi um conflito que é chamado de não armado. Mas houve guerras internas, né? Posteriormente a gente vai ver, né? Essas duas guerras que eu falei do Vietnã, né? E da Coreia, né? Mas isso daí é conteúdo para uma outra aula, tá? Era isso, pessoal, que eu tinha só a introdução do assunto para vocês, tá? Para vocês irem aí se familiarizando, né? Façam as atividades que a prof pediu lá, as atividades da página lá, do quadrinho. Eu acredito que não vai caber no livro, tá? Então, vocês façam no caderno, mesmo assim, né? A relação delas, façam no caderno que eu acho que fica melhor, não vai ficar amontoadinho, porque é bastante coisa a cada órgão, tá? Certo? Gabi, Bibi, estão aí? Só tô vendo. Bom, sim. Só tô vendo a Carol. A Bibi, o Giovanni, a Gabriela e o Fernando eu não estou vendo. Gente, vocês devem ter percebido quem abriu o roteiro, porque eu sei que tem gente que vai abrir só de tarde ou só de noite, né? Tem uns que às vezes não abrem. Mas quem abriu o roteirinho, eu coloquei uma observação. Aquele trabalho que eu pedi para vocês ficou impossibilitado de vocês apresentarem ele hoje, que eu falei que vocês iam apresentar, porque até ontem de noite, apenas 4 tinham me enviado. Daí, como é que eu ia escolher entre 4 para apresentar, né, em Zoom? Ia ficar meio, né, não ia ficar legal. Então... Ai, eu também fiz, Sora, mas eu não te mandei. Pois Esqueci. é. Ele é um trabalho avaliativo também, assim, tudo que vocês façam, por mais que vocês não estão ganhando nota numeral, tudo vai ser contabilizado para quando voltar às aulas presenciais, tá, gente? Assim, vai ser tudo analisado, né? Então, por isso que vocês têm que fazer, vocês têm que entregar para ficar isso arquivado, porque a gente, assim, de 15 em 15 dias, a gente faz um relatório de vocês, dos alunos que estão participando, dos alunos que estão entregando as atividades da Noeclass, né? E eu tenho alunos que não entregam às vezes, sabe? E eu acho chato ter que ficar toda hora cobrando isso, né, do aluno. E vocês já são bem grandinhos, vocês sabem. Da turma de vocês não são muitos, graças a Deus. Mas esse trabalho vocês deixaram ao desejar, sim. Só 4 tinham me entregado, né? Tinham me enviado. Então eu peço assim, ó. Por mais que não vai ter apresentação, ele vai ser igual avaliado, né? Eu vou colocar nos meus relatórios como um trabalhinho, então me mandem. Esses que faltam, então me mandem, né? Eu acho que não vai dar para enviar mais no portal, porque vocês tinham uma atividade que enviaram junto, né, na aula passada, e eu acho que não tem como botar outro arquivo depois que você já conclui em aula. Me mandem no WhatsApp, tá? Esse trabalho aí dos que faltam, então, tá bom? E daí a atividade de hoje, mandem pelo portal. Oi.
Fala, Se eu Fer. não me engano, tem sim como adicionar mais arquivo mesmo depois de concluir a aula. Ah, então Por causa que tentem. teve uma aula que eu confundi na hora de entregar, eu botei as fotos erradas e concluí. Depois eu Ah, consegui remover elas e então melhor ainda, se vocês querem botar na data do dia lá, só me avisem antes, né? Botem na data lá do dia que foi pedido esse trabalhinho, né? E tem um modo que eu acho até mais mas fácil, só esse que não era para mandar pelo WhatsApp. era. Eu falei que era. Mas tem uns que às vezes não sei se não me mandaram porque não entenderam, não sei. Era para mandar. Até ontem de noite tinham me mandado 4, hoje de manhã mais 3 me enviaram. Então já tá. Falta pouco, né? Falta metade da turma. O que mais que eu tinha para falar para vocês? Ah, tem um modo bem fácil, gente, de. Eu sei que muitos não gostam de digitar, mas que não tem daí limite de arquivo. Vocês podem digitar as respostas dependendo do trabalho. Naquela ala que tem agora uma parte que vocês podem digitar direto, não precisam arquivar. Não sei se vocês já viram que tem desta maneira. Né? Só leva um pouquinho mais tempo, assim, além de vocês fazer no livro ou no caderno, depois vocês têm que digitar lá para mim, né? Leva mais tempo, mas fica, não tem limite, daí assim não é 1, 2, 3 arquivos, né? Vai direto o que vocês digitarem lá. Tá certo então, gente? Então façam esse, vocês têm, eu sempre vou botar o nono ano eu tenho sempre 2 períodos, né? Assim, consecutivos, a gente vai se ver só na outra semana. Então, quando é desta forma, assim, dependendo da atividade, eu sempre vou botar a atividade para a próxima semana, o prazo sempre, tá? Então, vocês têm aí uma semana inteira para se organizar e não deixar as atividades pendentes daí, tá? Vocês vão ter aí até terça-feira novamente, né? Na segunda-feira, né? Mas aqueles que são mais organizadinhos, né? Eu sei que cada um tem a sua qualidade, é diferenciado, nem todo mundo é igual e a gente compreende perfeitamente isso, mas sempre tem aqueles que mandam no dia mesmo, né? Parabéns para quem faz assim. E aqueles que estão em dia também. E aqueles que não estão, eu sei que vão colocar tudo em dia, né? Tá bom, gente? Bye. Tchau. Até a Tchau. próxima.